Meus queridos, a paz de Cristo, em tempo feliz 2025. Meu Deus, em tempo feliz 2025. Glória a Deus, que bênção, maravilha. Um prazer imenso estarmos juntos mais uma vez. Louvo a Deus, agradeço ao pastor Silas Filho, meu Deus do céu, né? Glória a Deus, né? É idade. E o meu egrégio, estimado amigo pastor Isaías Júnior, uma satisfação imensa estarmos com os irmãos aqui na filial da Taquara. É claro, é a igreja, é a DEVEC, mas Taquara, no meu coração, tem um lugar especial, específico. Pode corta aí. Tem um lugar aqui específico, um lugar assim, bem reservado, em função da amabilidade, do carinho, da cordialidade que essa igreja me recebe a mim, bem como também a minha família, a minha esposa, a minha filha. Eu, quando venho a DEVEC Taquara, venho jubiloso, alegre, feliz, regozijando na presença de Deus, porque eu tenho certeza inequívoca que neste lugar habita a presença maravilhosa, extraordinária, incomum, santa, sacrossanta do Espírito Santo de Jesus. E aonde há o Espírito Santo, ali existe liberdade, alegria, vida, satisfação, renovo, refrigério, revigoramento na presença do Senhor. Quem concorda, diga amém. Hoje também estou aqui, com meu amigo, o diácono Wallace Araújo, servo de Deus, um amigo que Deus me deu, que tem me acompanhado em alguns lugares, que leva minha mala, zoando aqui, brincadeirinha. Bem, queridos, aqui de fato, ao que edifica, nossa lição de hoje abordará um tema muito importante sobre átrio, isso está aí, o átrio tabernáculo, o tabernáculo, símbolo de santidade e de redenção, símbolo de santidade e redenção. É claro que aqui comentarei com os irmãos também algumas questões fundamentais da primeira aula. Antes de iniciar aqui a nossa lição, só aqui um rápido anúncio. Eu comecei agora, final de dezembro, a gravar de fato, presencialmente, o meu podcast em ação. Podcast em ação, muito forte. Para você perceber a grandeza, o primeiro episódio, olha só quem estavam: pastor Dilton Ângelo e o pastor Douglas do Carmo. E em breve, agora em fevereiro, também terei a grata honra de conversar com o pastor Isaías Júnior. É forte, né? Claro que estou aos poucos, primeiro lá embaixo e tal, até chegar ao pastor Isaías Júnior. Olha, um podcast interessantíssimo, uma conversa riquíssima. Você se deparará com um diálogo profundamente edificante, igreja, o corpo de Cristo. Não perca a oportunidade, vá ao meu canal, não grave, @pastor Gilson Paulo Oficial, não grave, @pastor Gilson Paulo Oficial, lá no YouTube. Se inscreva, assista e você vai crescer. Além do quadro Podcast em Ação, tem um outro quadro chamado Histórias que Edificam. É um quadro de testemunhos, pessoas que carregam uma história com Deus, e Deus nos deu o privilégio de ouvirmos alguns relatos surpreendentes, magníficos, de demonstração incontestável de que Deus continua ainda a operar milagres. Portanto, vá ao canal e assista. E também aqui, ao final do processo, não se esqueça de passar aqui ao lado, à minha esquerda, e comprar os doces da Rafa. É forte, Os doces da Rafa, os inesquecíveis doces da Rafa. Então, lá no final você vai lá e compra. Pois bem, dito isso, o texto bíblico básico de hoje encontra-se exatamente aqui em Êxodo, capítulo 27 e também o capítulo 30, que não lerei para ganharmos tempo, mas são textos relacionados à ordenança de Deus para construir o tabernáculo. É um texto introdutório. Você, na verdade, para saber sobre o tabernáculo, precisará ler do capítulo 25 até o 40 do livro do Êxodo,
em que narra minuciosamente, detalhadamente a questão do tabernáculo, e nós aqui hoje iniciaremos fazendo uma leitura parcial dessas verdades do Antigo Testamento, aplicando-as para a nossa vida nos dias de hoje. E você perceberá, à medida que nós nos debruçarmos sobre o tabernáculo, que as palavras de Jesus estão perfeitamente atreladas a ele, sobretudo essa que está na sua tela, que é o texto áureo. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse processo, essas etapas aqui ditas por Jesus, fazem ecos diretamente à construção do tabernáculo. Vamos lá aqui avançando em nome de Jesus. Na aula de hoje nós abordaremos 4 pontos importantes. O primeiro sobre a cortina do linho fino, a segunda sobre a porta, terceiro sobre o altar do holocausto e por fim também que veremos essa bacia de bronze. Agora sim, a bacia de bronze. E eu vou comentar com você, nessas rápidas palavras, algumas questões importantes da primeira lição, da primeira aula. Por quê? Porque o trimestre que nós estamos, de fato, iniciando hoje, ele abordará esse tema, tipologia bíblica. Tipologia bíblica. Tipologia bíblica é uma disciplina teológica, bíblica, na qual nós analisamos, estudamos, observamos pessoas, objetos, pactos, fatos do Antigo Testamento que prefiguram ou que revelam fenômenos, verdades concretas do Novo Testamento. Quando nós nos debruçamos sobre o Antigo Testamento e fazemos uma leitura tipológica, nós buscamos, na verdade, uma mensagem para além da mensagem, ou uma mensagem num segundo nível, numa segunda camada. É importante você entender que o Antigo Testamento, ele é um texto, sobretudo, narrativo, portanto, mesclado, ou melhor, marcado por histórias concretas, factuais, nas quais você pode datar, localizar com personagens verídicas, mas que carregam na sua vivência, na sua biografia ou nos seus fatos, uma mensagem para além, uma mensagem, inclusive, que nem mesmo o próprio escritor da época possuía a capacidade ou condições de compreender a minuciência ou a profundidade daquilo que ele estava escrevendo, porque tal mensagem só seria compreensível ou compreendida num segundo momento, mais à frente. De sorte que nós hoje aqui temos um cabedal de conhecimentos, de informações do Antigo Testamento, que em função desse lastro temporal e da proficiência revelatória de Deus para nós, podemos olhar, ler e nos aprofundarmos nas verdades contidas no Antigo Testamento. De sorte que, ao tratarmos de tipologia, ir para além de uma figura, de uma linguagem figurada. É bem verdade que tipologia é uma linguagem figurada, mas nem toda linguagem figurada se traduz como uma tipologia. Como a Bíblia é a mensagem de Deus na linguagem humana, e usando a linguagem humana, essa linguagem ela tem esse aspecto literal, mas também simbólico, mas tipologia está para além de meramente uma linguagem figurada, uma linguagem simbólica. Por exemplo, quando você pega o texto de Salmo e se depara com a declaração: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, é uma linguagem figurada. O autor, o salmista, ele utiliza algumas ideias contrárias para reforçar e destacar algumas verdades. Ele vincula a ideia do sofrimento, da dor, da angústia, do opróbrio, a palavrinha ao verbo chorar.
esse verbo chorar, esse choro, na verdade, esse choro, não está se referindo diretamente ao lacrimejar, mas sim nos remetendo a uma ideia de um período, de um tempo de sofrimento. Da mesma forma que esse sofrimento nos machuca, mormente se dá na escuridão, no tempo onde você não encontra respostas claras, é o tempo da interrogação, é o tempo da incompreensão, da incerteza, o tempo da escuridade, mas é um tempo que passa, é um tempo que termina, é um tempo que tem hora marcada, porque com certeza amanhã de Deus raia, aparece, surge, porque amanhã, né, o choro pode durar uma noite, até inteira, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. É bem verdade que esse amanhecer não é somente o nascer do sol, esse amanhecer nos remete a um tempo novo, a um tempo de Deus, ao tempo da vitória, da mudança, da virada, ao tempo que o choro cessa e Deus nos remete à alegria, é o tempo da primavera, é o tempo da vitória, essa vitória que vem do Senhor, porque a Bíblia diz que o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória, ela vem do Senhor, não importa a gravidade, a profundidade, o tempo tenebroso que nos faz chorar, Deus faz raiar em mim e em você o sol da justiça, uma linguagem metafórica. Todavia aqui, na ideia de tipologia, ela avança. A tipologia, na verdade, ela não está vinculada meramente a uma linguagem figurada, são leituras abstratas, metafóricas que fazemos de um conjunto, seja pessoa, objeto, pacto, rito, história. Por exemplo, né? Quando você lê na Bíblia, João Batista, quando se reporta a Jesus e afirma categoricamente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De repente, um leitor não familiarizado com a cultura judaica, um gentio, um grego, alguém que não conhecia a miúdo ou minimamente o culto levítico, dificilmente compreenderia ou compreendeu essa assertiva de João Batista ao chamar Jesus de Cordeiro. Agora, aquele que estava acostumado, que conhecia a dinâmica do culto levítico, quando ouviu a declaração de João Batista se referindo a Jesus como Cordeiro de Deus, certamente a compreensão, o entendimento saltaram, né, na sua mente, no seu coração, porque o vínculo, a ligação fora direta. Esse cordeiro, no contexto antigo, era aquele animal que era imolado, sacrificado, numa situação de substituição do pecador, no qual o cordeiro morria em seu lugar, de sorte que o preço da dívida do pecado praticado pelo dono do cordeiro, agora sendo levado pelo cordeiro e, portanto, livre da sua culpa. João Batista, portanto, utiliza a dinâmica do rito sacrificial do Antigo Testamento e afirma: estamos diante não de um cordeiro irracional, não de um cordeiro humano, não de um cordeiro temporal, estamos diante de um cordeiro cuja a origem é de Deus. Estamos diante de um cordeiro que não cobre o pecado, mas tira o pecado. Estamos diante de um cordeiro que não resolve o problema de uma pessoa, mas tira o pecado do mundo, porque a sua origem é maior, a sua abrangência extraordinária, porque ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro Pascual. O próprio apóstolo Paulo afirma categoricamente que Jesus é o Cordeiro Pascual. Ele utiliza toda a história, toda a cultura da Páscoa e aplica diretamente a Jesus. Ou seja, aquela pessoa que saiu do Egito nos dias de Moisés e participou da primeira Páscoa não possuía a capacidade de compreensão que tal festa, que tal rito, com os seus detalhes, com as suas riquezas, estavam se referindo à pessoa de Jesus. Quando você afirma que o Antigo Testamento ele serve de preparação para o Novo Testamento, é uma verdade incontestável. Por quê? Porque o Novo Testamento ele foi
ele está contido no Antigo Testamento. Melhor, o Antigo Testamento, ele revela o Novo Testamento, porque você encontra uma mensagem no Antigo, essa mensagem do Antigo nos remete, nos transfere, nos transporta à nova mensagem ou à nova aliança, portanto, ao Novo Testamento. Você encontra de modo basilar, de modo primário, como sendo, na verdade, uma prefiguração, uma sombra do Novo Testamento. Daí a importância de você ler o Antigo Testamento e encontrar nele uma compreensão acerca da pessoa de Jesus, porque o Antigo Testamento, ele revela a pessoa de Jesus. O próprio apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Gálatas, ele afirmou categoricamente que a lei de Moisés, com a sua estrutura dinâmica, essa lei, na verdade, serviu como um aio, ou seja, um pedagogo, um condutor. Ao viver na lei, com a sua estrutura cultica, se constatou a necessidade imperiosa de viver, de ter, de se associar, de se vincular à pessoa de Jesus. Essa leitura, portanto, é uma leitura tipológica. Por exemplo, quando o escritor aos Hebreus, na sua argumentação de mostrar a superioridade da nova aliança em Cristo, que, portanto, supera a antiga aliança em Moisés, ele se deparou com um desafio. Qual desafio? Não se pode pensar que Jesus iria estabelecer um novo sacerdócio, porque Jesus veio da tribo da tribo de Judá, não era um levita. Se não era levita, não poderia, portanto, exercer o sacerdócio. E de modo hábil, de modo inspirado e profundo e profícuo, o autor aos Hebreus afirma: graças a Deus que Jesus não é segundo a ordem de Levi, porque a ordem de Levi pecou, falhou, sacrificava primeiro por si. Havia uma questão da sua inoperância em relação à sua repetição, em função da sua operacionalidade. Quem repete é porque fez mal feito, não acaba, não conclui. Essa inoperância, inclusive na época, estava debaixo de uma palavra profética em que Deus iria fazer uma nova aliança com o seu povo, não baseada no coração de pedra, mas no coração de carne. Enquanto estava em total vigência a do Antigo Testamento, já havia profecia apontando para uma nova aliança que viria. Então o autor aos Hebreus afirma: que bom que Jesus não é da tribo de Levi ou dos coatitas, ele é de uma outra ordem, de um novo pacto, de uma nova estrutura. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não teve início de dias, não teve pai, nem mãe, nem geração, porque ele é eterno. Essa eternidade, um sacerdócio que não termina, não tem começo nem fim. Ele utilizou um fato histórico lá no dia de Abraão, que entregou a Melquisedeque o seu dízimo, e a Bíblia diz que Melquisedeque era rei de Salém, rei de justiça e sacerdócio do Deus eterno. Então ele pegou aquela questão histórica, factual, e aplicou à pessoa de Jesus numa leitura tipológica, de sorte que esse tipo é a parte concreta, e o seu antítipo, a parte real, é de fato a mensagem absoluta. Enquanto aqui esse tipo seria um tom relativo, aqui para compreender a dinâmica do antítipo, o antítipo é de fato absoluto. Enquanto o tipo é temporário, o antítipo é permanente. Enquanto o tipo é ideia objetiva, esse antítipo é uma questão espiritual, é celeste. É conforme diz a própria Bíblia, que esse Antigo Testamento, na verdade, ele atuou enquanto sombra, enquanto reflexo daquilo que de fato é.
sombra dos bens vindouros. E esse antítipo, na verdade, tem a ver com os bens celestiais de maneira mais permanente e completa. Então veja aqui minimamente, eu citei aqui alguns exemplos para você, para tentar explicar minimamente a ideia de tipo e antítipo. Não foi à toa que, aqui já avançando na lição, propriamente dita, não foi à toa que o autor aos Hebreus escreveu desta forma aqui, assim, os quais, isso, servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo, no que no monte se te mostrou, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem das coisas. Então percebam aqui que o autor dos Hebreus está até explicando a razão pela qual Deus orientou Moisés a montar o tabernáculo, não com base na sua cabeça, da sua vontade, de acordo com os seus critérios, não, faça o tabernáculo conforme o modelo. Essa expressão conforme o modelo foi para amarrar, delimitar, estabelecer um padrão inamovível para Moisés. Escreva segundo o modelo. Deus orientou Moisés a montar um tabernáculo, mas também estabeleceu uma ordem: faça conforme o modelo, não faça da tua vontade. Moisés não compreendia naquele contexto o motivo pelo qual Deus estabeleceu conforme o modelo. Quem vai trocar em miúdos a dinâmica aqui do santuário, do tabernáculo, foi o autor aos Hebreus. O autor aos Hebreus é um livro, uma carta notadamente preenchida, marcada, impregnada de tipologia. Ele faz uma leitura paralela do Antigo Testamento e faz uma aplicação para os dias de hoje, utilizando basicamente todo o rito do culto levítico. Aí você vai entender, entenderá. E me farão um santuário, isso, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então veja aqui que já existia um propósito muito claro na construção, aqui no caso, do tabernáculo. Pois bem, dito isso aqui, somente uma ressalva. Gente, 9 horas, até que hora, pastor? 9h20, maravilha, tempo bastante. Assim, olhando aqui o contexto do tabernáculo. Onde que eu estava? Muito bem, no tabernáculo. Já foi embora, já desfez. Entendi aqui. Veja que quando eu me perdi de verdade, primeira vez na vida me perdi, mas aqui vou me achar. 1, 2, 3, valendo, me achei. Tabernáculo. Quando Deus estabeleceu a Moisés para construir o tabernáculo, essa construção foi minuciosa, detalhada, porque existia uma mensagem contida nele. E o autor aos Hebreus, o autor aos Hebreus, ele explica essa questão aqui do Êxodo: para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis, porque na verdade o que estava posto era uma mensagem contida, que não era perceptível, compreensível para aquele momento. A primeira razão pela qual Deus estabeleceu uma construção de um tabernáculo foi para quê? Está aqui: para habitar no meio deles. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Esse santuário, o tabernáculo, esse barracão, essa morada transitória, que montava e desmontava, portanto, um lugar de fato movível, ele foi construído para retratar, destacar, enfocar a importância da presença de Deus. Você quer ter um encontro com Deus, quer encontrá-lo, quer se relacionar com Ele? Qual lugar de encontro? Qual lugar? O tabernáculo. O tabernáculo, portanto, naquele contexto, representava fisicamente
o lugar no qual Deus morava. Seria um lar fora do seu lar, um lugar concreto, um lugar em que o povo iria encontrar Deus. Tanto que o tabernáculo, também chamado de tenda da congregação ou tenda do encontro, porque nele constava a presença de Deus, para ensinar ao povo a importância de caminhar, andar, se deslocar, se movimentar, tendo a presença de Deus na sua vida. Esse tabernáculo surge, ele emerge, nasce exatamente no período da peregrinação no deserto. O povo sai do Egito com mão forte. Antes de avançar na peregrinação, Moisés sai, fica acampado no Sinai durante 1 ano, da saída até a construção do tabernáculo, 2 anos. Depois de construído, aí começa a peregrinação, o andar do povo de Israel. E esse andar é feito tendo a presença de Deus. Aqui trocando em miúdos: não ande, não transite, não faça a sua peregrinação sem contar com a presença de Deus, porque é a sua presença que faz a diferença, é a sua presença que promove provisão, é a sua presença que promove proteção, é a sua presença que faz com que as vicissitudes da vida caiam por terra e você desfrute de Deus a sua vitória. Não tem como transitar, não tem como andar alijado, afastado da presença de Deus. A ideia do tabernáculo era para dizer: eu quero habitar no meio do meu povo. Aí você vai entender aqui comigo no próximo slide exatamente esse tabernáculo, que eu não vou aqui esmiuçar, porque durante o trimestre inteiro aqui passaremos sobre o tabernáculo, que eu vou comentar com você daqui a pouco. O tabernáculo que Deus deu a planta a Moisés, que foi feito, veja, ele estava, olha só aqui para cá, ele estava exatamente no centro. O povo, de maneira organizada, estava ao redor do tabernáculo, e ao centro se encontrava a estrutura do tabernáculo, com uma montagem extremamente organizada. Na organização, na movimentação, ao centro estava a presença de Deus. É para ensinar a mim e a você que Deus não aceita e não quer outra posição na sua vida que não seja o centro da sua vontade, da sua vida e da sua existência. Deus não estava na periferia ou caminhava a reboque, Ele estava no centro, no lugar, somente o lugar que Deus deseja e estabelece, é no centro da sua vida, da sua história. Não caminhe para lugar nenhum colocando Deus no terceiro lugar, não. Ele aceita somente o primeiro lugar. Veja, lá no Antigo Testamento, a presença de Deus palpável, concreta, localizável no centro, e no entorno da presença o povo organizado. E veja que ao centro, ou no centro do povo, estava a tribo de Levi. A tribo de Levi queria operacionalizar a estrutura cultica do tabernáculo, bem como também do rito levítico, daquele culto minucioso, cuja proposta detalhista visava retratar, demonstrar, destacar a santidade de Deus. Esse Deus santo, o Santo de Israel, manifesto no tabernáculo, que estava no centro e estabelecia, não era um Deus qualquer, era o Deus santo, o Santo de Israel, que para chegar até Ele e de fato se relacionar com esse Deus, não era uma coisa simples e fácil. Acessar esse Deus somente mediante a aceitação, a realização, ou cumprir de preceitos minuciosos para mostrar, retratar que o pecador não pode ter acesso a Deus com base na sua própria condição. Para se aproximar desse Deus, ele precisava de um mediador
e de uma mediação. O mediador, o sacerdote, a mediação, a reparação, o sacrifício, para se aproximar diante desse Deus. E nessa construção toda, Jesus consegue, de fato, reunir em si tanto a oferta, o sacrifício, como também o sacerdócio, de sorte que somente através de Jesus nós podemos ter um encontro pessoal com esse Deus e acessar a sua presença, não mais com base em sangue de boi, de bode ou de cordeiro, mas com sangue puro, carmesim, que foi derramado na cruz, porque a Bíblia diz: Pai, está consumado, a Ti entrego o meu Espírito, e através de Jesus, pelo novo e vivo caminho, eu e você podemos acessar a presença de Deus e chamá-lo de Pai, Abba Pai, e desfrutar da sua graça, do seu amor, do seu cuidado, e assentar-se à mesa com Ele, e ser recebido pelo anfitrião benévolo, e ter a taça cheia, cabeça ungida, e desfrutar de provisão, porque o véu foi rasgado. Então veja aqui minimamente que a ideia era esta. Eu já avancei aqui no ponto de mostrar a dinâmica figurada que nos remete à pessoa de Jesus em cada detalhe, em cada peça, em cada lugar do tabernáculo. Grosso modo, o tabernáculo basicamente era a parte central, mas que tinha o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E cada espaço desse, com seus móveis, utensílios próprios. Por exemplo, a aula de hoje, que é o pátio. No pátio você encontra tanto a questão do altar, do lavatório. E esse pátio, interessante, ele está vinculado ao lugar do começo. É o lugar onde tudo começa. Você caminha em direção a Deus. E para se aproximar até chegar ao lugar santíssimo, você passa pelo átrio em que Deus está. Porque para acessar o átrio, você tinha que passar pela porta. E interessante que esse pátio aqui, esse pátio, só possuía uma única porta, um único acesso. Não existiam várias portas, somente uma. Essa porta que chamava a atenção, sim ou não? Veja, todo o cortinato em branco para retratar pureza, santidade, porque quem estava da parte de dentro é uma questão de santidade, os de fora a população pecadora, mas para acessar esse pátio tinha que passar pela porta, uma porta que chama a atenção. E aqui essa porta, é claro que reflete, revela e aponta para a pessoa de Jesus. Ele mesmo afirmou: eu sou a porta, quem entrar por mim se salvará, entrará, sairá e achará pastagem. Essa porta está aberta, e essa porta interessante, sustentada por 4 colunas, está lá, 4 colunas, e colunas aqui de fato de madeira de acácia, coberta de bronze, com a ponta de prata, para retratar inclusive a própria base, que tem a ver com as duas naturezas de Jesus, a humana e a divina, e a prata retratar o resgate, porque toda a estrutura do tabernáculo, a presença da prata é forte, e a prata é redenção, é resgate, porque a ideia aqui é resgatar, salvar, libertar, para se encontrar com esse Deus e passar pela porta. Uma vez passando pela porta, o primeiro objeto era o altar do holocausto. Não tem como se aproximar desse Deus sem passar pelo altar do holocausto. Para se aproximar e ter encontro com esse Deus, a minha oferta vai primeiro. A minha oferta vai me denunciando, me anunciando. É claro que a minha oferta concreta é incapaz de acessar e satisfazer esse Deus que é totalmente santo. Não é à toa que esse altar do holocausto aponta para o altar verdadeiro, no qual Jesus morreu. A
aponta para a cruz, para o sacrifício vicário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas não tem como alcançar o lugar santíssimo, sem primeiro passar pelo lugar do holocausto. Tem gente que, perdoe-me aqui, que deseja logo de cara, já saltar para o lugar santíssimo, e esquece que a vida cristã, ela é progressiva, é paulatina, é palmo a palmo, é passo a passo, é por etapas que você vai galgando e crescendo até ter, estrutura de desfrutar da intimidade de Deus. Você começa. Aqui o pátio é o lugar onde tudo se começa. No lugar santo é o lugar do crescimento, da maturidade, da maturescência, até você alcançar o coração de Deus a partir de uma compreensão, entendimento, maturidade. Ou seja, é como se fosse de fato como a luz da aurora, que brilha até se tornar dia perfeito. É de fé em fé, é de glória em glória. Tem muitas pessoas que deveriam estar no altar, mas se gabam, meu Deus do céu, de ter acesso ou dizer que está no lugar santíssimo e pintar uma espiritualidade inexistente, inconsistente, que não satisfaz a necessidade da igreja. Nós passamos pelo lugar do começo, mas temos que avançar e mais além, ao lugar do crescimento, porque Deus quer que eu e você desfrutemos de intimidade plena, intimidade perfeita, intimidade profunda com esse Deus, no lugar santíssimo, que retrata e simboliza o trono, a presença de Deus. Quem compreendeu, diga amém. No pátio, um lugar maravilhoso para acessar, passar pela porta, que é Jesus, hoje de maneira tipológica, e ter um encontro com o altar do holocausto, entregar sua oferta, e a sua oferta basicamente é o seu coração. Filho meu, dá-me o seu coração. E coração tem a ver com a alma, e alma com razão, vontade, sentimento, totalidade da existência humana na presença de Deus. Antes de acessar o lugar santo, passar pela pia de bronze, e na pia de bronze se lavar, tirar a impureza, limpar as vestes, para avançar na presença de Deus. Nesse lugar, no pátio, em que todo judeu tinha acesso, intermediado pelo sacerdote que oferecia a sua oferta no altar de bronze, do holocausto, o sacerdote pós-sacrifício passava pela bacia de bronze, se lavava para ministrar no lugar santo. Aqui uma leitura muito clara. Eu e você, de modo tipológico, somos os sacerdotes de Deus, A igreja, ela é sacerdotal, é nação santa, o sacerdócio real. Nós somos, na verdade, um elemento, tipologicamente falando, de que intercedemos por esse mundo. E todo sacerdote passava pela bacia para se lavar, e a bacia nos remete à palavra de Deus, a ação do Espírito Santo, porque a água é a palavra, mas também é a ação do Espírito Santo. Não tem como ministrar, não tem como avançar sem a palavra de Deus. E como um espelho refletindo quem nós somos e apontando a necessidade da mudança e também sinalizando que é preciso avançar na presença de Deus. Aqui uma leitura muito fácil, direta sobre o tabernáculo, cuja essência básica é destacar essa presença de Deus. Presença esta minuciosa, detalhada, detalhista, cuja ideia é tomar conta da nossa vida como um todo. A presença de Deus não deve ser circunscrita à minha vida financeira, a minha vida emocional, a minha vida espiritual. Não, a sua presença deve nortear a minha vida por inteiro, totalmente. As minhas finanças
são para a glória de Deus. O meu trabalho, o meu ofício visa glorificar aquele que vive e reina para sempre. A minha vida cultica, devocional, não é para gloriar-me a mim mesmo, mas para me gloriar aquele que morreu por mim na cruz, cuja vida foi dada por mim, e pela sua vida eu recebi a vida, pela sua morte a vida veio a mim, e eu posso hoje adorá-lo na beleza da sua santidade. Lições daqui práticas. Deus sempre quis apontar para o homem sobre a importância da sua presença, lá retratada pelo tabernáculo, um lugar de morada provisória. E esse tabernáculo como um todo apontava para Jesus. Quando o povo de Israel queria encontrar-se com Deus e a sua glória era manifesta lá no tabernáculo, o tabernáculo que durou muito tempo, quase 500 anos, foi substituído pelo templo de Salomão. E esse templo substituído pela pessoa de Jesus, porque a Bíblia diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Se antigamente a glória de Deus estava no tabernáculo, migrou para o templo, hoje a glória de Deus, o encontro com Deus, a manifestação de Deus está na pessoa de Jesus. E esse Jesus é o mesmo que salvou a mim e a você e deseja viver, andar, caminhar conosco até a consumação dos séculos. Ele mesmo disse: eis que estou convosco, eis que estou contigo, na tua casa, na tua vida, até a consumação do século. Pode contar com a minha presença te fará triunfar, vencer, saltar a muralha, porque a Bíblia diz que no nome do Senhor saltaremos muralha. Viva na presença de Deus, passe pelo altar, se lave quando preciso na bacia, mas não se esqueça de viver na sua presença, em nome de Jesus, amém.